Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta segunda-feira, 9 de março de 2020, um dia aí de caos, com queda na bolsa, queda no preço do petróleo, alta do dólar no Brasil, coronavírus se alastrando, tem muito assunto nesta segunda-feira. Eu sou Dri de Lorenzo. Eu sou Renato Roay, que tal? Cada vez mais paraguayo, porque agora sou muito amigo de Ronaldinho Gaúcho, temos uma parceria espetacular. Vale? Seguimos! Hoje está quente o dia, e aí o bola de cristal do Rovai andou funcionando nos últimos tempos, não? Sim, olha só, o Marcos está dizendo, Rovai acertou mais uma vez, a bolha estourou. Tem muito assunto hoje nesse título feito aqui pelo Rovai, hoje, Mundo em Agonia. Pois é, vamos começando então a semana com o Mundo em Agonia. Antes de chamar os assuntos do dia, vou dar um giro no chat mais inteligente aqui do YouTube. Bom dia, Casal Mil. Opa, aí sim, aí gostamos. O casal mais antenado e querido da Frente Progressista. Uhul. 2 meses de membro, Beth, que legal. Obrigada, Beth. Muito feliz nós também de termos vocês como membros aqui do canal, e quem puder, seja membro aqui do canal, que você apoia o jornalismo da Fórum, não somente o canal do YouTube, mas todos os jornalistas que fazem o veículo acontecer aí com notícias diariamente, 60, quase, né, 70, 60 posts dia, para manter você bem informado. Tem Daniel Miage de volta, ele está dizendo que no Japão o mercado de ações e financeiros estão em polvorosa, com a iminência de uma recessão econômica devido ao coronavírus e o medo do fracasso das Olimpíadas de Tóquio. Pois é, que já tinha, né, não sei se já suspenderam por conta do coronavírus que tem se alastrado. Maria e Mercedes, nossa membra também, diz que hoje parece que está tudo indo para o brejo. Cuidado com o feriado bancário. E a XP, o escândalo se dissipou em meio à crise do petróleo. A gente vai falar disso, vai explicar para a gente, falar das previsões, né, que infelizmente se concretizam. Caos nas bolsas e o mundo em crise. Ariane Pini. Olha só, o Rogério, ele está dando aqui, é só fazer sinal de arminha que a bolsa para de cair e o dólar para de subir. Pois é. Né? Pois é, mas antes de falar desse mundo em agonia, vamos começar com outros assuntos que também movimentaram o final de semana e tem grande repercussão aqui na segunda-feira e no site da Fórum. Um deles é a desumanidade em torno da reportagem que saiu no domingo passado do Fantástico com o Drauzio Varela. Neste domingo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro postou nas redes sociais pedindo boicote da TV Globo após o programa Fantástico exibir essa reportagem sobre mulheres trans encarceradas em presídios masculinos. E o filho do presidente repercutiu o boato de que uma das entrevistadas, a Suzy, teria sido presa por estuprar e matar uma criança de 9 anos. É um boato que está sendo amplamente difundido na rede de extrema-direita, nos perfis bolsonaristas. E a solidão da Suzy, que não recebe visitas há 8 anos, gerou uma comoção nacional, fez com que mais de 200 cartas fossem enviadas ao presídio, onde ela está presa, e durante a reportagem o Drauzio Varela abraçou ela após saber do abandono que ela está sofrendo, né, há 8 anos sem uma visita. E essa atitude humana do Drauzio gerou essa revolta entre os bolsonaristas. E ontem à noite o Drauzio Varela soltou uma nota que foi, inclusive, lida no programa Fantástico. Eu vou ler a nota aqui, Rovai, depois passo a bola para você. Há mais de 30 anos, frequento presídios onde trato da saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico.
No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz. Então tá aí a nota do Drauzio. E só para terminar, o Entraub também pediu o boicote da TV Globo e disse que o médico abraçou o demônio na reportagem. Ou vai? Bom, é muito complicado, né? Fazer um debate onde você tem de um lado o Drauzio Varela, né? Do outro a família Bolsonaro e seus asseclas e seus monstros do olavismo, os monstros da escuridão. O Drauzio é um iluminista. O Drauzio é um cara que representa o humanismo, talvez um dos figuras que melhor represente o que há de bom, né, do humanismo na sociedade brasileira. E vale dizer que o humanismo é algo que não tem relação só com ideologia, não. Eu já vi grandes humoristas, grandes humanistas de centro, às vezes centro-direita. De extrema-direita não existe. Mas são humanistas que defendem a economia de mercado, que defendem o capitalismo na sua essência da meritocracia, e mesmo assim são humanistas. Uhum. São humanistas. O Drauzio já não, é um humanista refinado. Por quê? Porque ele exerce a medicina por essa sua formação, né? Ele escolheu a medicina e estudou, né, questões relacionadas ao câncer, à AIDS, etc., por vocação humanista, porque era, antes de tudo, humanista. E todo o trabalho que ele tem, por exemplo, no Carandiru, que rendeu o livro Carandiru, tem relação com isso. Uma pessoa que fica convivendo 20, 30 anos no Carandiru, que vive o massacre do Carandiru, conversa com as pessoas, nunca vai perguntar para alguém o que aquele alguém fez para estar ali. Ele sabe que uma boa parte das pessoas, primeiro, uma boa parte das pessoas que está lá, sim, cometeram crimes, outras não. E mesmo aqueles que cometeram, sempre contam uma história diferente acerca do que fizeram. Às vezes verdadeira, muitas vezes não. É uma forma de defesa. Uhum. Alguns, inclusive, que não fizeram nada, Adri, vão para esses presídios e acabam dizendo que fizeram muito. Muitas vezes porque torturados pela polícia, tal, assumem crimes que não cometeram. Outras vezes como forma de defesa para se tornar uma pessoa mais temida dentro do próprio presídio, se proteger ali. Às vezes roubou 2 quilos de frango e sai falando, não, eu tenho passagem, eu acabei matando uma pessoa. Enfim, isso é o que menos importa. Quando você tem a dimensão do humano, você sabe que uma pessoa que está ali fez alguma coisa errada e você não tem naquele espaço como ser o juiz daquela atitude. Parece que a Suzy, que é uma trans, ela cometeu um crime, um crime hediondo, né? Teria estuprado e matado uma criança. Isso é um crime hediondo, evidentemente. Ela está lá sendo punida por esse crime. O que é engraçado é que esses bárbaros que vieram exigir justiça, né, contra a Suzy, ou seja, a justiça que é justiciamento, são os mesmos que defendem o Ustra. Né? Defendem o Ustra. São os mesmos que aparecem em foto. Tem uma foto divulgada hoje do Flávio Bolsonaro com um tal de Pedro Chavarri Duarte, né? Que é de 2016, que é um cara que estuprou uma menina de 2 anos. Né? E foi estuprada por esse boçal, né? Que estava ali com o Flávio Bolsonaro de ladinho, de parzinho. Como os milicianos todos que queimam pessoas vivas, que matam, etc., sem dó nem piedade, que eles compartilham grande intimidade. Então, toda a nossa solidariedade ao Drauzio. Hoje esse não é o assunto principal, poderia ser. O assunto principal aqui hoje é o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer com a economia
né? Porque uma coisa nós temos um momento ruim, tinha uma bolha, né, na economia mundial, tem uma crise se avizinhando que pode ser uma guerra com a Venezuela, os Estados Unidos liderando isso para o Trump tentar escapar de todas as crises que o envolvem, incluindo o coronavírus, que ele brincou, disse que não era crise, e já tem 500 americanos identificados com coronavírus. Imagine você se isolam, por exemplo, Nova York. Imagine o que acontece na economia do mundo se cercar em Nova York. E tem isso, e tem um boçal presidente da República, um estrupício presidente da República, que não tem a menor condição de trabalhar numa crise, cujo comando da economia está com outro cara que é um oportunista, malandro, né? Malandro como tantos do mercado, como a XP Experience, a XP, né? Cujo garoto propaganda é o Luciano Huck e o Deltan Dallagnozinho, que arrumou 25 mil para o Robinho para fazer propaganda e palestrinha da XP. Só que quanto que ele não ganhou? Se o Robson, que é mais bobo, ganhou 25 mil, quanto não ganhou? Para falar bem disso daí, que está sendo investigada por fraude nos Estados Unidos, né? Vai ser condenada por fraude nos Estados Unidos, fraudou o erário. Nesta derrubada da Bolsa, vem junto provavelmente uma queda maior ainda desse núcleo de negociantes malandros, de alguma maneira representados pelo Paulo Guedes. Eu vou falar mais disso daqui a pouco, porque eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer com o Paulo Guedes e com a economia brasileira. Mas não vamos dar spoiler, porque o programa vai até 12h15, temos tempo. Pois é, já que você falou em Guedes, ele tem uma notícia aqui já quentinha, que ele diz que ele está sereno e que as reformas são a melhor resposta à crise. Eu diria que ele está no sereno. Ele só errou, né? Assim, ele não está ao sereno, ele está no sereno. Não está sereno, aliás, ele está no sereno. Estamos ao sereno, na verdade, ele está ao sereno. Sim. Ele não está sereno. Diz que estamos absolutamente tranquilos e confiantes. Claro, ele já vendeu todas as posições dele na bolsa, está com o dinheiro já provavelmente lastreado em dólar e ouro, e vai mudar suas posições na hora que a bolsa for lá, breca, ele compra de novo, vende os dólares, compra o ouro e vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Rico não perde dinheiro, Rodrigo. Olha, não perde. O cara sabe o que vai acontecer com a bolsa. O que dá pena é que tem gente, classe média, juntou o dinheirinho média alta e que viu essas histórias todas. A bolsa tá dando pra caralho, hein? Vamos entrar nessa aí, ó. Vai perder aquele carro zero que tinha, vai comprar um Uno 2010, depois com o dinheiro da bolsa. Acreditou nessas previsões dos analistas econômicos do mercado, né? Mas eu vou falar então de hoje, né? Dessa agonia do mundo. Então, nesta manhã, o dólar comercial abriu uma alta e chegou a ser negociado a 4,79, até a minha última informação, 4,79, mesmo após o Banco Central anunciar, antes da abertura, né, dos negócios, que venderá 3 bilhões no mercado à vista, ou seja, o governo, né, vai injetar 3 bilhões no mercado. 3 bilhões hoje, se prevê mais ou menos a mesma coisa para amanhã, em torno de 5, 6 bilhões para tentar diminuir o valor do dólar. Joga dólar no mercado, você aumenta a oferta e aí diminui o valor. Só que não está adiantando. Não está adiantando. Por que não está adiantando? Posso falar disso? Pode, você quer que eu continue então a notícia só para falar da questão do petróleo também, do coronavírus. Os mercados globais vivem nesse dia de nervosismo após uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia ter derrubado a cotação do petróleo em até 30%. E essa crise aí se deu por conta da demanda por petróleo ter despencado por conta do coronavírus que tem se alastrado na China, e a China é o maior importador global da matéria-prima. E no exterior, para ter uma ideia, ações de empresas brasileiras como a Petrobras e a Vale também já estão com forte queda. E como o Rovai estava falando, coronavírus, neste final de semana os Estados Unidos anunciaram que já são mais de 500 casos confirmados no país
E entre os 50 estados norte-americanos, ao menos 30 já decretaram estado de alerta, e cidades como Nova York e Los Angeles também estão em sinal de alerta. Bom, o que está acontecendo? Vamos tentar dar em poucos minutos, tentar organizar aqui a crise, né? Porque ela não é assim. A Veja, por exemplo, chamou crise do coronavírus. Mentira. A crise não é a crise do coronavírus, né? A queda do PIB, por exemplo, da China, que teve um grande impacto com o coronavírus, não era de 0,5%, as previsões que se dão. Ainda é verdade que ele vai ter impacto na economia, eu já havia dito lá atrás, falava que o coronavírus ia bagunçar um pouco a economia brasileira, que eles iam usar o coronavírus para esconder o que tinha a bolha Bolsonaro, ou seja, uma expectativa de crescimento, uma expectativa de melhora na economia, que não se realizou nem em 2019, com o PIB a 1%, e que não se realizará em 2020, quando o PIB, agora eu já começo a achar, que sequer vai chegar em 1%. É muito provável que a gente tenha, inclusive, uma recessão, né? Uma recessão no Brasil e um PIB negativo. Já se aponta para isso. Com o dólar a 5 vai ter inflação, as reservas vão à breca, nós estamos entrando num processo de tempestade perfeita por aqui. Então, por que isso estourou hoje? Porque, como um colega disse no Twitter, os preços do petróleo não se definem pelo mercado. Os preços do petróleo se definem por interesses geopolíticos. Tem muita coisa estranha aí que a gente ainda vai ter que observar um pouco melhor. Mas, por exemplo, o Bolsonaro foi à Flórida papear e tomar uma taça de champanhe com o papai Trump. Estranho isso. Do nada. Papai Trump. Papai Trump. Do nada. Muito estranho o que ele fez. Ele ama o Trump. I love you, Trump. I love you. São as 3 palavras que ele sabe falar em inglês. I love you. Mais nada. Ele chegou e fez teve esse encontro. Isso pode ter relação com uma provável tentativa de invasão da Venezuela. Não me parece que o Bolsonaro foi lá para tratar de outra coisa, né? Parece que tem uma grave crise aí próxima, e acho que se eu apostaria nisso. 2, o Arábia Saudita, para provocar essa crise, pode ter jogado o petróleo lá para baixo. O petróleo estava na faixa dos $50 o barril. Há quem diga que a Arábia Saudita negociou o preço do barril de petróleo a $20. Isso, há quem diga, são analistas internacionais, com a China, para o mercado futuro. O que significa dizer que ela diminuiu o preço em 60% do seu barril. E o que ela faz? Ela aumenta a produção. A Rússia vai ser afetada com isso também. Mas como será afetada? A Rússia fez assim: vou aumentar a produção também. A Venezuela provavelmente não vai ter condição de aumentar a produção. A esse preço de barril de petróleo, que já está na faixa dos 30, podendo chegar a 20, a Venezuela não consegue disputar mercado. O Brasil consegue, porque no pré-sal produz o barril a $9, $8. A questão é, nós entregamos as refinarias, nós temos que mandar óleo cru para poder refinar aqui. Então, nós estamos esse processo neoliberalizante introduzido pelo Guedes nos levou agora a uma situação muito pior. O que eles podem querer fazer? Privatizar a Petrobras. Seria um escândalo, né, no meio de um processo desse. Mas as ações vão derreter. As ações brasileiras são fundamentalmente baseadas, o valor da Bolsa no Brasil, nas ações da Petrobras e da Vale. São os 2 grandes players e alguns bancos. Então, se derrete a Petrobras, isso joga para baixo a Bolsa inteira. A Petrobras já está sendo vendida a $4 no exterior. O que vai acontecer aqui? Na minha opinião, essa crise do petróleo vai afetar muito mais, mas muito mais a economia brasileira do que o coronavírus. Mas vem junto o coronavírus
e pode levar, por exemplo, as cidades brasileiras a entrarem naquela quarentena. Se isso vier a acontecer, como está acontecendo na Itália, aconteceu na China, imagine vocês o que é pôr São Paulo numa quarentena. Uma quarentena. Aqui tem muitos casos. Vamos ver o que vai, para onde isso vai. Mas eu acho que o dólar a 5 já é passado. Eu acho que o dólar vai para 6. Acho que qualquer previsão de crescimento para o Brasil nesse ano já é puro exercício de otimismo. E acho também que o Paulo Guedes não come o pinhão das festas juninas desse ano. Né? Tudo bem, Rovai, você já falou isso lá no Natal. Errei o Natal, mas posso acertar o coisa. Por quê? Porque ele tem um compromisso com uma agenda, né, que ele não pode se libertar desse compromisso, que é ultra neoliberal. Num momento como esse, essa agenda e sacrifícios muito grandes para a economia do país e para a sua população. Ela é extremamente impopular. Pode vir a gerar manifestações do tamanho das que aconteceram no Chile ou maiores. Isso tudo que eu estou falando, essa bolsa cria um problema na classe média, né? Mas ela vai desempregar mais ainda a gente do que vai estar desempregado. Ela vai tirar o governo a capacidade de investir. Já não está investindo, vai investir menos. A minha leitura, amigas e amigos, é que nós vamos caminhar para uma radicalização do governo na opção militar. Um desses militares aí de alta patente deve assumir a economia nos próximos tempos. Tem várias perguntas aqui. A Flávia pergunta se esse dinheiro é economizado nos governos Lula e Dilma. Estão perguntando também da Argentina, que vai à Argentina, como o coronavírus está mexendo com a economia de lá. Tem vários comentários aqui, o Daniel Miage, alguns dizem que o que também segura Bolsonaro é a economia. Com a economia brasileira em recessão, isso facilita uma queda do Bolsonaro? A crise, Paulo Fernandes também pergunta, a crise do petróleo derrubou a Dilma, será que vai derrubar o Bozo? Então... Derrubar ou não o Bolsonaro não é uma coisa que passa apenas pelo colapso da economia, por incrível que isso possa parecer, porque evidentemente a frase é economia estúpido, inclusive, é muito usada por este aqui vos fala, mas ela precisa de uma oposição organizada e de uma articulação, né, que é muito maior só do que do campo progressista. Tem que ter uma compreensão de que ele na presidência é um risco muito grande para o grande capital. O grande capital, nesse momento, teria que abandoná-lo. Ao invés de tentar ajustar as coisas com ele, falar não dá mais para ir com ele. Nesse momento, não parece haver esse interesse do grande capital. Porque mesmo com todo esse cenário horrível, o que o Rodrigo Maia diz, que é um pouco representante desse grande capital, desse projeto neoliberal no cenário político atual, fala assim, nós temos que pacificar. Pacificar o quê, Carabalho? Pacificar politicamente, fazer as reformas que precisa, continuar privatizando, ou seja, acelerar na opção que pode levar o Brasil ao inferno, o pior dos mundos. Mas esta é a opção desse segmento. Ou seja, vamos encarar as dificuldades, vamos tentar privatizar, vender algumas estatais, fazer um pouco um equilíbrio fiscal com base nisso e segurar a onda, porque senão, se a gente parar agora, não volta mais. O Bolsonaro, por outro lado, sabe que ele liderando esse projeto, com essa receita, ele se inviabiliza. Percebe? Porque assim, essa receita impopular pode ser útil ele estar ali para implementar essa receita impopular para os mercados que vão abandoná-lo daqui a um ano e meio no processo de reeleição, porque ele vai estar absurdamente desgastado. E aí os caras colocam alguém mais isento para tocar o barquinho. Né? Então, o Bolsonaro também está lendo isso. E precisa ver como ele vai reagir.
A depender de como, por incrível que pareça, se o Bolsonaro reage buscando um governo mais forte, menos vinculado aos bancos e não sei o quê, ele pode, ao fazer esse movimento, construir uma alternativa para ele de poder, mas, ao mesmo tempo, pode ser derrubado para que outra pessoa, que não ele, continue tocando o projeto do grande capital do setor financeiro. Então, é uma sinuca de bico também aqui está o Bolsonaro, né? E vamos ver qual o nível de habilidade que ele tem para fazer isso. Ele tem sido muito hábil, não se enganem. Ele tem conseguido segurar a base dele ali nos 30% com toda essa ruína que o país está. E ele faz isso com um discurso absurdamente ideológico. Se tem a tragédia não é minha, a tragédia é dos políticos. Eu não sou político, eu estou aqui tentando resolver a situação. E ele vai continuar fazendo essa dicotomia. Ele vai não vai mais, ele não está radicalizando, ele vai lá e convoca os atos. Aí ele pode dar uma recuadinha, mas ele vai lá e convoca de novo. Ele não vai desmobilizar esse ato. Ele sabe que ele precisa colocar a gente na rua para intimidar, inclusive, os segmentos que podem querer traí-lo. Vamos falar então do ato. A jornalista Vera Magalhães, ela disse no Twitter ontem que ela afirmou que conversou ao telefone com ministros e que há um plano para distensionar o clima e desmobilizar os atos do dia 15. E, segundo a Vera Magalhães, a senha seria Bolsonaro dizer em rede nacional que a saúde do povo brasileiro está à frente de disputas políticas. Então, o Rovai já falou, você acredita que isso não vai acontecer, não vai ter uma desmobilização para o ato do dia 15? Só se ele perceber que as mobilizações estão muito fracas, que o que vem por aí de crise internacional é muito grande, mas eu duvido que o Bolsonaro queira construir nesse momento algum pacto, porque esse setor, o falar que aqueles setores da política que são um problema é o que lhe garante uma possível continuidade. Ele não pode se misturar com a velha política, a despeito de a gente saber que ele é mais do que velho na política e de que ele usa os instrumentos da velha política com galhardia. Esse é um instrumento que ele tem de defesa, né, para se manter, de alguma maneira, bloqueado pela contaminação que a política como um todo pode vir a ter nos próximos meses, em função de toda a crise que vai dar. O cara está tentando, precisamos ajudar ele. O problema é que o Congresso não ajuda, o Supremo é uma merda, não sei o quê. O Guedes já viu que muito dos bancos, ele sai e consegue tirar o Guedes e montar um militar e fazer essa operação sem se contaminar, por incrível que pareça, por mais que fosse o posto de Ipiranga. Hoje ele já pode abrir mão do Guedes. É preciso só ver como o grande capital e mercado vai ler isso daí. Mas do ponto de vista popular, se ele sair e tirar o Guedes dali, não cria muitos tremores na base dele. O Moro é um cara que pode fazer tremer um pouco mais do que o Guedes. O Guedes pode ser rapidamente colocado de lado e dizer assim, olha, o problema do Guedes é uma pessoa muito ligada aos banqueiros, fez aqui umas coisas que não deu certo e agora a gente tem um militar. Isso é o jogo. Botar ordem, né? Não. Tem várias perguntas aqui. Quanto temos ainda de reservas internacionais? Você tem esse dado? Eu sei que acho que quando a Dilma entregou com 380 bilhões de dólares. Eu acho que deve estar abaixo de 300, mas vou pesquisar isso hoje. Aliás, hoje a gente podia convidar algum economista, né, para explicar também, dar uma posição sobre essa agonia, né, Rovai? E base do bolso são os filhotes da ditadura. Rovai, os ricos do Brasil estão tirando dinheiro do Brasil. Tem também aqui o Humberto, diz que paciência, é preciso acompanhar os eventos, as incertezas aumentaram muito no capitalismo. E temos também aqui, Jair não vai voltar atrás, ele vai tentar governar sozinho. Eu acho que ele acabará optando por este caminho. Eu acho que está chegando a um ponto, a economia está levando a um rompimento entre ele e esse mercado. Ele nunca foi um neoliberal convicto. Ele assumiu isso porque era o que estava colocado para ele poder ganhar a eleição. Os liberais foram atrás dele. Não tinham nomes e foram atrás dele.
né? O neoliberalismo brasileiro adotou o Bolsonaro. Ele pode querer se livrar. E entre os militares, eu suponho que isso já deva estar sendo discutido com muita força. Perguntando aqui se o Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia. Sim, ele disse ontem ao humorista, né, que estreou na Record, aquele humorista que foi lá levar banana, né, banana para os jornalistas à frente do Palácio da Alvorada. É isso mesmo, Marvio Lúcio dos Santos, conhecido como Carioca, e o Bolsonaro disse que vai ter que passar por uma nova cirurgia, não deu detalhes sobre o que vai ser, e seria o quarto procedimento desde o episódio da polêmica facada em setembro de 2018. E vamos agora falar sobre eleição municipal. O líder do MTST, Guilherme Boulos, lança hoje sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, que contará com a deputada federal Luísa Erundina e ex-prefeita também de São Paulo como vice. E a dupla vai divulgar uma carta-manifesto e vai disputar as prévias do PSOL, que serão realizadas agora em março. Ou vai? Olha, eu acho que assim, o Boulos tem predicados, né, como se dizia no passado recente, não tão remoto, muitos predicados para ser candidato a prefeito, como a Erundina, que tem um passado sensacional como prefeita. É uma chapa muito interessante, mas nesse momento atual eu preferia ver o pessoal junto com o PT em São Paulo, com o PCdoB, com o PDT, com o PSB, enfim, com quem pudesse ter uma candidatura que representasse uma candidatura assim, imagina, tipo o nosso amigo Drauzio Varela, quem sabe, né? É que ele não é filiado a... Não, e ele já disse, né? Eu sei, mas assim, se a gente achasse um nome que fosse pluripartidário, suprapartidário, mas que fosse grande o suficiente para que outras candidaturas viessem juntos, seria muito legal. São Paulo precisa disso, o Brasil precisa disso, né? E é uma pena que, pelo jeito, pelo andar da carruagem, mesmo com todas as necessidades atuais, a gente vá para uma disputa sem grandes nomes no campo progressista, com candidaturas com muita dificuldade, ou até com grandes nomes, mas sem apelo eleitoral suficiente, talvez para chegar no segundo turno. E assim, tem a Sâmia nessa história. Né? Ela também tem, parece que o apoio de um segmento grande aí do PSOL para ser a candidata. A ver. Vamos falar também sobre a Regina Duarte, que ontem foi entrevistada no Fantástico e disse que tem uma facção, que seria o grupo do Olavo Antes da Regina, só para a gente terminar aqui, só no ano passado, o Banco Central vendeu 36,9 bilhões em reservas. Ou seja, em dezembro de 2015, as reservas somavam 356,4 bilhões. Desde então, ele foi subindo, chegou em 390 bilhões. E aí, só nesse último período aí, caiu 33,6 bilhões, voltando ao patamar anterior. Agora eles devem estar queimando reserva como se queima maconha em festa de universidade pública. Que balbúrdia. Balbúrdia. Pois é, e a Regina Duarte, então, como eu estava falando, foi entrevistada ontem e disse que uma facção atacou, né, que queria a demissão dela. Ela disse, fazendo uma referência ao Olavo de Carvalho, que a criticou no Twitter e que organizou um ataque pedindo sua demissão nas redes logo no dia da posse, né, o Fora Regina. Ela disse que é uma facção que quer que eu me demita. Estive lá apagando incêndio por conta das exonerações que fiz. Quando foram me convidar, falaram em porteira fechada, carta branca. Ela disse, se referindo ao convite do Bolsonaro, que na sua posse já relativizou isso, dizendo que pode vetar alguns nomes sugeridos pela secretária. E a atriz também aproveitou a entrevista para pedir desculpas por ter publicado fotos de artistas que supostamente o apoiariam e que acabou gerando vários constrangimentos de artistas, entre eles a Carolina Ferraz, entre vários outros, que pediram que ela tirasse a imagem deles daquela postagem de apoio a ela.
E a Regina Duarte ainda culpou o movimento Ele Não pela polarização do país, porque aquilo teria acirrado os ânimos e que ela vai buscar a pacificação da classe artística e disse que o dinheiro público deve ser usado com critérios, não pode financiar produções de minorias e defendeu também mudanças na Lei Rouanet. O que você achou da entrevista? A gente assistiu a entrevista ontem, foi até tarde, né? Ela fez uma meia-culpa nessa história das fotos, falou que não vai dar dinheiro para minorias, que isso não é cultura, o momento não é agora, tem um outro projeto, ou seja, vai censurar projetos culturais, chamou de facção o grupo do Olavo de Carvalho, disse que tinha uma facção organizada dentro do Ministério da Cultura e que ela exonerou porque ela foi para lá com uma porteira aberta, uma porteira fechada, ao contrário. E fez críticas duríssimas ao tal do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que hoje está enfrentando ela no Twitter. Esse governo é uma balbúrdia. A ministra, o que você quer? Só por aqui. O quê? Por que você fez isso? Porque está sem bateria aqui. Meu Deus. Um momento, gente. Enquanto o Rovai organiza aqui a produção, eu vou entrar no assunto da Marielle também. A polêmica série que vai ser estreada aqui na... Olha só, gente. Amadorismo total. Amadorismo. A gente esqueceu de pôr aqui. Enfim, vamos lá. Vamos lá. E a polêmica série da Marielle, que também vai estrear pela Globo, numa divulgação em tempo super em cima, né, Rovai? Uma semana. Então tá falando da Regina, deixa eu completar. Senão só porque se levantou. O Sérgio está fazendo críticas duríssimas a ela no Twitter. Em tese, ela é quem comanda a Fundação Palmares. Cria-se uma situação bizarra, quer dizer, ela já assume sem autoridade para poder exercer o papel de secretária, de ministra. Eu acho que a Regina Duarte não vai ficar muito tempo, não. Essa vai rodar. É o que parece, né? E vamos falar, então, agora dessa polêmica da série da Marielle, que tem como roteirista Antônia Pellegrino, e o que chamou como diretor o Alexandre Padilha, né? José Padilha. O professor Silvio Almeida, Alexandre Padilha não vai gostar nem um pouco dessa confusão, né? O professor Silvio Almeida, que é doutor em Direito pela USP, presidente do Instituto Luiz Gama, fez uma sequência ontem de tweets apontando que a polêmica declaração da Antônia Pellegrino, autora da série, perpetua um racismo estrutural. A Antônia Pellegrino causou polêmica por escolher o diretor José Padilha para trabalhar na série e pela justificativa que ela apresentou, de que não escolheu um negro porque não existe um Spike Lee brasileiro devido ao racismo estrutural. O Silvio Almeida explicou que o racismo estrutural é um conceito cuja aplicação resulta em responsabilidade e não pode ser usado como desculpa para ser irresponsável, ou seja, não chama um negro... Para perpetuar o racismo, né? Vamos ser bem claros. Ele diz que, ao tomar consciência da dimensão estrutural do racismo, a responsabilidade dos indivíduos e das instituições aumenta e não diminui. Então, essa polêmica aí, Rovai. É triste de ver a Antônia Pellegrino errando tanto em tão pouco tempo. Né? Vou dizer que eu sou machista agora. Mas ela cometeu vários erros. Né? O primeiro erro foi tentar defender a escolha do que ela fez do José Padilha, sabidamente um cara com vínculos com o que há de mais racista no Brasil, que é assumir um discurso da violência policial como um discurso de solução para os problemas do país. Os seus filmes, ele fez o filme lá explicando a milícia, mas ele, nos filmes, ele coloca sempre o negro numa posição de criminoso, de bandido. As mulheres têm um papel absurdamente secundário no seu filme, sempre criando mais dificuldades do que soluções para os protagonistas principais.
O Mecanismo é um absurdo, é um filme abjeto, recheado de mentiras históricas, recheado. E, ao defendê-lo, ela ainda comete, aí sim, talvez o maior de todos os seus erros, que é fazer a defesa dele dizendo que nós não temos um Spike Lee no Brasil. Nós não temos um Coppola, nós não temos uma série de diretores aqui do nível de diretores de outras partes do mundo. Nós somos um cinema em ascensão e tem alguns cineastas negros em ascensão, como tem alguns brancos em ascensão. Mais do que isso, tem cineastas de esquerda muito melhores do que o Padilha. O próprio Bacurau é um exemplo disso, é um dos melhores filmes dos últimos tempos do Brasil. Mas não tem a ver com o estilo dele, para Marielle não seria. Enfim, a gente poderia discutir, eu não vou ficar aqui nomeando possíveis diretores, isso é claro que é uma opção de roteirista, etc. Mas essa é uma questão. Aí, depois de dizer isso, ela fala, não, eu quis dizer isso do Spike Lee porque nós temos um racismo estrutural. O que é básico, se você constata que o país é um país estruturalmente racista, também estruturalmente racista, para que você lide com isso, você tem que enfrentar o racismo estrutural, não solidificá-lo. Então eu vou lá e contrato o cara porque, olha, tá vendo, não tem... Vamos atrás, e é um desafio. E não é simples. E você vai buscando construir novas lideranças. Então não dá para ser todo mundo dessa vez, mas dá para ser um, dá para ser outro. Vamos colocar aqui nessa equipe, pelo menos, vamos fazer 2 diretores. Enfim, você tem 1000 formas de construir isso. Até porque, às vezes, você fala, não, você faz uma dupla de diretores, você consegue, no mínimo, preservar esse olhar, porque tem essa dificuldade, a gente vai lidar com milícias no roteiro. Eu acho isso uma desculpa esfarrapada. Numa boa, o filme da Marielle não é um filme sobre as milícias, ou o documentário, ou a série. Ele é uma coisa que perpassa por isso. O seu assassinato, provavelmente, tem relação com isso. Não precisa ser grande especialista em milícia para poder escrever um roteiro sobre isso. Alto lá. Então, é uma pena que a gente tenha pessoas brilhantes como Antônia Pellegrino, ainda, né, com um olhar tão equivocado sobre a questão racial no Brasil, né, que é a questão, né, fundamental de todas as tragédias brasileiras. A sociedade, a herança escravocrata é que nos define. É o que nos define. Com todo... Eu falei isso outro dia. Não, Renato... Assim, a questão central é o racismo. A sociedade patriarcal está também relacionada a isso. E até por isso as mulheres negras sofrem muito mais do que as mulheres brancas. Porque o racismo é estruturante. O machismo vem depois. Ele se constrói, inclusive, com base nessa lógica de discriminação racial. Podia-se ter uma sociedade matriarcal mesmo? Não é isso que eu estou dizendo. É que você tem a estruturação das desigualdades brasileiras. A mãe de todas as desigualdades é o racismo. Temos comentários aqui. A Cláudia Ferreira, nossa membra, diz que acho que a questão não é o diretor ser branco ou negro, e sim ser o Padilha, que é reacionário, desonesto intelectualmente, que já mostrou bem de que lado está. Ele dirigiu aquela série, né, O Mecanismo. É horrível, é horrível. Você chegou a assistir? Eu assisti 2 capítulos e, assim, parei de assistir porque, assim, tinha um interesse, digamos, antropológico, sociológico, né, de ver aquilo. Só que, assim, por ser tão ruim, não consegui chegar ao final. Tanto que eles acho que nem vão fazer segundas. É uma coisa que não virou. Eles investiram, torraram grana. Ele é um cineasta decadente. Ao fazer isso, ela tira ele de um projeto que ele deve ter gastado tubos e não entregou o retorno para trazer para uma coisa da Marielle. É um absurdo, devia desistir. Antônia tem tempo para desconvidar o Padilha. Porque, assim, eu não vou assistir, por exemplo. Não vou assistir. Me nego a assistir uma série da Marielle dirigida pelo Padilha. E eu acho que muita gente vai fazer esse movimento. Uma pena, né?
Vários comentários aqui, capitalizar a Marielle, mais uma Pellegrini errada, o problema é o Padilha, o Zé Padilha, além de ser um péssimo diretor, é um grande fascista. Vários comentários, e Beth Castro diz aqui que, como diz o Lula, temos uma dívida imensa com os afrodescendentes. E a Márcio também comenta, a produção da Globo não vai ser de esquerda, vão querer contar a versão deles da história, não a verdade. Pois é, e com esta notícia, Rovai, a gente encerra o Fórum 11h30 de hoje, e aí o mundo seguindo na agonia, né, Rovai? O mundo em uma grave crise, e aqui o piloto brincando de jet ski, né, com o navio, que é o Paulo Guedes. Ele está dizendo, não, o mundo está com problema, mas o Brasil está surfando. Cara, uma das bolsas que mais caiu foi do Brasil. A única bolsa no mundo que aqui, acho que entrou em circuito break até o momento, foi do Brasil com 10%, mais 10%. Mala, que é isso? Ei. Bom, hoje tem Fala Rovai às 19 horas. Exatamente. Né? 19 horas. Volto então com uma análise mais... vou esperar o dia passar um pouquinho para falar sobre isso, sobre essa crise no Fala Rovai. Tá bom, gente? Beijos, Beijos a todas. Amanhã, 11h30.